Ó, o Ivan Kleber chegando. Ivan, querido, eu já quero começar com uma notícia nova de Wellington Barros para te ouvir. Barros, qual é o Ivan já está nos ouvindo aí, Edson? Já? Então qual é a notícia, Barros, por gentileza? Pitoli, o presidente francês Emmanuel Macron advertiu hoje em Bruxelas que o seu país não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul sem outras salvaguardas para seus agricultores. Ele diz o seguinte: quero dizer aos nossos agricultores que manifestam claramente a posição francesa desde o início. Consideramos que as contas não fecham e que esse acordo não pode ser assinado. Foi o que disse Emmanuel Macron à imprensa antes de uma reunião na cúpula da União Europeia. Ele antecipou que a França fará oposição a qualquer tentativa de forçar a adoção do pacto comercial com o bloco sul-americano. Ele também disse que a maioria dos agricultores na França vê acordo com o Mercosul como um risco, por considerar que produtores da América Latina seguem regras ambientais menos rigorosas. A França obteve da Comissão Europeia garantias de salvaguardas para os setores mais ameaçados, mas os produtores, e para esses produtores, as barreiras são insuficientes. Na última terça-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma série de medidas de proteção e criou um mecanismo para monitorar o impacto do acordo em produtos sensíveis, como carne bovina, aves e açúcar. Meu querido Ivan Kleber, Ivan, boa tarde, querido. Sei que não era o nosso tema principal, entretanto a notícia que chega. E Macron dando um somebody love no amigo Lula e na amiguinha Janja. Ivan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli, uma saudação especial a você, os demais colegas aí de bancada e a nossa audiência. Olha, realmente aquela questão toda do Lula e do Macron andarem de mãos dadas na Amazônia e foto, buque de casamento, aquela coisa toda, aparentemente não está funcionando. Desde ontem nós tivemos a informação que dificilmente esse acordo seria aprovado. O Lula queria muito encerrar o ano com a aprovação desse acordo, né, com a assinatura do acordo, mas aparentemente não vai acontecer, embora a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteja disposta a avançar com o acordo. A União Europeia é cheia de mecanismos, burocracias, não é tão simples assim. E olha só, o Macron conseguiu uma aliada improvável e de última hora, porque não foi só ele que se colocou contrário aí, né, contrariamente a esse acordo, mas também a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Ontem, falando no parlamento italiano, ela disse que era prematuro assinar esse acordo agora e que os agricultores italianos necessitavam de mais garantias. Ou seja, indo muito na linha do Macron, mas não foi só a Giorgia Meloni. Especula-se na França, eu consegui apurar isso hoje de manhã, de que Polônia e Hungria também rejeitem o acordo assim como ele está. Então, nesse momento, fica muito difícil mesmo a gente conseguir prever qual será o resultado aí dessas negociações. O Lula, ontem à noite, ele até chegou a declarar que se o acordo não fosse assinado agora, ele não assinaria mais enquanto fosse presidente do Brasil. Tanto o Macron quanto a Meloni, o Pitoli, eles estão fazendo a defesa dos agricultores dos países deles. É isso que a gente está vendo. O acordo é muito bom para o agronegócio brasileiro em certas medidas. Isso pode colocar, facilitar a entrada de produtos brasileiros do agronegócio na Europa. Já o lado europeu está um pouco cético quanto a isso. A base do Macron, ela depende, desse apoio. E olha só, hoje, enquanto nós estamos ao vivo aqui agora, melhor dizendo, Pitoli, acontecem várias manifestações na cidade de Bruxelas, cidade sede da Comissão Europeia. Já tivemos conflito entre agricultores e policiais. Estima-se que esta seja a maior manifestação de agricultores desde a década de 90 na Bélgica. Todos os países membros estão representados, da União Europeia, portanto 27 países estão representados nessas manifestações. Fala-se em 500 tratores ali no centro da cidade. É muito difícil chegar até o edifício da União Europeia, foram colocadas várias barricadas. Eles, com os tratores, estão tentando romper essas barricadas e levar a mensagem bem forte de que eles são contrários a esse acordo. E tem mais, Pitoli. Algumas associações e sindicatos de agricultores da França, eles estão planejando fechar as rodovias com os tratores já nas próximas horas, caso o acordo avance. Agora, você imagina o último final de semana, antes do Natal, quando as pessoas
estão em trânsito, vão pegar a estrada para passar o Natal e o Ano Novo com seus familiares, amigos, enfim. E aí você encontra toda essa situação com os agricultores que estão comprometidos a sacrificarem o Natal deles em troca de que esse acordo não seja assinado. Para eles é extremamente importante a manutenção de como as coisas estão agora, ou que o acordo seja revisto, não é? Então eles estão dispostos aí a passar o Natal na estrada, mas para mandar o seu recado, a sua indignação contra esse acordo. Eu não sei o que a Ursula von der Leyen chegou a prometer para o Lula, ele estava muito otimista de que esse acordo seria assinado, mas aí a gente vê, realmente não é o Macron o grande líder hoje da União Europeia, é sim Giorgia Meloni. Foi a partir do discurso dela no parlamento italiano é que a coisa começou a ficar complicada para o lado do Mercosul. Pitoli? Agora, Ivan, no meio disso tudo, a gente tem o discurso, a narrativa dessa proximidade, é mais uma vez mostrando que quem tem, por exemplo, onde eu quero chegar, os interesses estão sendo defendidos, a gente precisa começar a aprender isso, para parar de tomar susto, parar de ser enganado. O que o Trump fez? Defender o interesse do americano. O que estão fazendo? Defendendo o interesse do produtor do agro da Europa. A gente tem que parar de achar que vai ter milagre, que vão ter dó da gente. Ou a gente se fortalece, ou a gente se fortalece. Porque a gente está tomando somebody love, né, pernada de todo mundo, porque a gente fica acreditando que vão defender os nossos interesses. E acho que é um caminho errado, né, Ivan? Com certeza, Pitoli. A ideologia, ainda mais nesses tempos, de tempos de terras raras, a ideologia está sendo algo raro. Ela vai até a página 2, ela ajuda muito no período eleitoral, mas na hora de governar mesmo, ela é deixada de lado pelos seus próprios interesses. Como você bem disse, a Meloni na Itália e o Macron na França estão defendendo os interesses dos agricultores de seus países. Muito provavelmente outros países nas próximas horas devem entrar nesse bloco aí, que já é o suficiente para impedir o avanço deste acordo. E olha, eu vou um pouco mais além, Pitoli. É porque o ponto crucial desse acordo entre a União Europeia e o Mercosul agora é justamente essa questão do agronegócio. Mas eu tenho a sensação que o Lula não é que ele esteja tão preocupado assim com o agronegócio brasileiro. Existem outras partes no acordo entre a União Europeia e o Mercosul que merecem um debate mais amplo, e quem me garante que eles não vão construir uma parceria ali entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo, na questão das Big Techs, para combater essa questão toda contra os Estados Unidos, que isso sim, os Estados Unidos vêm fazendo, eles estão em guerra franca nesse sentido contra a União Europeia, não é a questão da censura. Quem me garante que a gente vai ter um bloco aí, União Europeia, Mercosul, contra as Big Techs? Então o Lula está com muita pressa, ele realmente quer a assinatura desse acordo nas próximas horas, estava previsto para o próximo sábado, mas eu acredito, Pitoli, que não seja tanto pela questão do agronegócio, mas sabe aquelas letras miúdas do contrato, que raramente a gente não lê ou passa despercebido? Pois é, eu temo que ali esteja a armadilha, embora, tecnicamente falando, seria um bom acordo para o agronegócio brasileiro, mas eu temo que os outros pontos não sejam tão bons assim para o Mercosul como um todo. Já do lado europeu, eles sabem, se o agronegócio daqui vier a fracassar, a falir, aí realmente eles vão ter um problemão sério, porque o agricultor ele tem duas coisas, ou ele trabalha ou ele está protestando lá em Bruxelas. E você tirar o trabalho desses agricultores, então com eles a música é um pouco mais embaixo, eles vão de trator, né? Então assim, a música é diferente. Eu acredito, o Pitoli, que criaram uma expectativa muito grande para o Lula, que ele poderia celebrar essa, aspas, vitória, e no momento que ele estava sentindo, sabe, ali a vitória na mão dele, a mão na taça, então ali veio a Meloni e tirou a taça da mão dele, viu? Concordo. Mas a gente tem que parar de achar que os caras vão estender a mão pra gente. Tem que parar com essa história, né? O Ivan toca num ponto fundamental, que é a leitura da entrelinha, onde é que a gente vai tomar no nariz, porque é assim que se dá. Com essa diplomacia, com o Lula entregando o Brasil. A Meloni não está fazendo isso para ajudar a direita brasileira. A gente precisa deixar muito bem claro. Ela tem os interesses dela, da nação dela, da Itália, assim como o Macron também não virou aliado da direita brasileira. Isso aí é cada um
né, salve-se quem puder, cada um defendendo seus interesses. Perdão, Pitoli. Exato. Perfeito, Ivan. Era para dizer exatamente isso. Para a gente parar de achar que não, vão ajudar o agro do Brasil. Vão ajudar. Não, para com essa história. O cara vai olhar primeiro para o interesse dele, porque o voto dele. Se a Meloni fizer um negócio para ajudar o Brasil, você vai votar na Meloni? Não, você não pode votar na Meloni. Só que ela olha lá para o agronegócio dela e fala, se eu não cuidar daqui, eu vou me lascar. Por quê? Tem outra situação que evidencia a força do agro na Europa, que é o poder da manifestação, como o Ivan também falou. E lá é contrator fechando rodovia, é lançando estrume na não sei da onde. O negócio, o bicho pega ali, né, Ivan? Pega, realmente, pega. Você imagina colocar 500 tratores em uma cidade que nem Bruxelas, mas que seja 600 ou 400, você para a cidade. Nos dias que antecedem o Natal. Esse plano de bloquear as rodovias não é novo, eles já fizeram isso em janeiro deste ano. Aconteceu um plano semelhante em janeiro de 24, melhor dizendo, perdão, não janeiro deste ano, em janeiro de 24, pararam a França, pararam a Alemanha, eles conseguiram ali que os governos fizessem algumas concessões. E Pitoli, dessa história toda, a gente não sabe se o acordo vai ser assinado ou não, mas eu acho que os agricultores europeus, nesse sentido, mandam um recado para os agricultores brasileiros. Eu acho que o agronegócio no Brasil, até hoje, não entendeu a força que tem, não só de comercial, de ganhar dinheiro, que é importante, obviamente, mas geopolítica. Hoje o Brasil, o agronegócio brasileiro, ele tem a força que tem... salvo as devidas proporções, o mundo árabe com o petróleo. Quer dizer, 1 bilhão de pessoas diariamente no mundo se alimentam com produtos agrícolas, né, produzidos no Brasil. Isso dá um poder de força, de barganha muito grande. Mas olhando de fora, Pitoli, a gente tem a sensação de que o agronegócio ele não percebeu isso, essa visão estratégica e de unir os setores, né, desde a produção de laranja, carne de gado, café, enfim... Em vez de esses setores agirem separados, se eles se unissem, olha, ia ser uma potência. Pois não, Pitoli? O cara de fora olha para o Brasil e entende o seguinte, o que eu estou contando aqui é fato. Nós temos 1 milhão de famílias hoje, 1 milhão de famílias que movimentam o setor da pecuária leiteira no Brasil. 1 milhão de famílias. Todas estão sendo destruídas do ponto de vista financeiro. Porque tem acordos aí de Lula com importação disso, importação daquilo, e dane-se o produtor local. O que acontece, Ivan? O cara olha de fora e fala assim, como é que está lá o setor da pecuária leiteira no Brasil? Porque eu estou sabendo que os caras... Porque isso é informação que roda. Os caras estão sendo dizimados. Alguém manifestou? Alguém se uniu? Alguém parou de não sei o quê? Alguém foi com um trator não sei para onde? Não. Então, amigo, pode fazer o que quiser, porque se internamente eles estão topando qualquer parada, sendo pisoteados, massacrados, vai sobrar o quê para nós? Sabe, Ivan? Então, essa fragilidade, esse de joelhos o tempo inteiro, vai mostrando também para quem está fora o seguinte, pode fazer o que você quiser, os caras estão de joelhos. É isso que eu sinto, Ivan. A fraqueza já era fraqueza, né? Exato. A situação dos agricultores no Rio Grande do Sul também é extremamente delicada por conta do que aconteceu no ano passado, aquela questão das chuvas, né? Aquela tragédia. E a gente sabe, né, enfim, que alguns, inclusive, não tiveram apoio do Estado e vieram, né, a cometer até suicídio, enfim. E realmente é uma situação extremamente delicada. E às vezes a gente acha até que é proposital, viu, Pitoli? Abafar o agronegócio, abafar essa força que seria o agronegócio brasileiro em termos realmente de força geopolítica, de poder, assim, ter a força de se impor, dizer, não, a partir de agora, quem toca a música aqui somos nós. Vocês imaginem se o agronegócio brasileiro fosse na China, se a China tivesse essa chave na mão do agronegócio brasileiro, se fosse na China. Você acha que a China não ia usar o agronegócio para os seus interesses nacionais? Com certeza. Os Estados Unidos, em certa medida, fazem isso. O Brasil fica, como você bem disse, cada setor, né? Eu não vejo uma união dos setores. A sensação que eu tenho olhando de fora é que meio que é cada um para si, Deus para todos. E aí ficam todos vulneráveis. Exato. Ivan, e outro assunto que eu queria tratar contigo, o Joesley. O que você ia tratar sobre o Joesley Safadão Batista?
Então, Pitoli, olha, um jornal britânico, The Guardian, fez uma matéria publicada, hoje é quinta, foi publicada na terça-feira à noite. Olha, trazendo pontos importantes ali, eles dizem já no título da matéria que o Joesley é acusado de suborno, de desmatamento, enfim, assumiu um protagonismo da diplomacia na América Latina. A matéria destaca a questão do afastamento dos irmãos batistas do comando das empresas, né, ali ligadas à JBS. E vale lembrar que a gente precisa ressaltar isso, que esse afastamento é por questão relacionada à Lava Jato. Lava Jato essa que teve empresas já que tiveram que assinar acordos de leniência com o governo americano. Quer dizer, a gente precisa trazer isso, lembrar isso para a nossa audiência, e espero que alguém lembre lá também o presidente Trump, mais cedo ou mais tarde, dessa questão, né? Agora, tem alguns pontos da matéria que são extremamente preocupantes. Um deles, Pitoli, é o seguinte: outros empresários, segundo a matéria, participaram das negociações ali, da aproximação entre o Lula e o Trump, etc. E um desses empresários, que a matéria não cita o nome, diz: olha, o que eu vou dizer aqui pode até não ser tão favorável à minha pessoa, mas o Joesley Batista foi responsável por 99% dos trabalhos que levaram aí a essa aproximação. E tem mais um detalhe, Pitoli, que esse aqui é extremamente grave, na minha opinião, que é o seguinte: o ex-embaixador, né, Rubens Barbosa, ele foi ouvido pela matéria, e o Rubens ele representou o Brasil tanto em Londres quanto em Washington, e ele declarou o seguinte, que Batista está agindo unicamente em defesa de seus próprios interesses. Mas mesmo assim é agora o principal articulador de Lula em assuntos internacionais. Primeiro ponto aqui, a gente tem uma desmoralização do Itamaraty, né? E segundo, um ex-embaixador aqui, nós temos um empresário que tem seus próprios interesses, agindo como se fosse um ministro das Relações Exteriores e usando as palavras aqui do próprio embaixador, principal articulador de Lula em assuntos internacionais. Quer dizer, isso em outros tempos seria aquela, né, Pitoli, parem as máquinas, uma CPI, sei lá, da Magnitsky, uma CPI do Joesley Batista, sei lá. Como que um empresário que não é diplomata, que não ocupa nenhum cargo oficial, pode ter tanta relevância assim? Quem deu esse mandato a ele? Celso Amorim, talvez? Não sei. O próprio Lula? Se não me engano, circula a informação de que eles já colocaram um sigilo sobre a ida dele à Venezuela. Quer dizer, está tudo muito obscuro. Na mesma semana que a gente tem a notícia aí da venda de minas de ouro do Brasil em 3 estados, quer dizer, não é nenhuma mina, só venderam 3 logo numa paulada, né? Minas, Maranhão e Bahia para a China, e a gente tem a informação de que um empresário, então, segundo esse ex-embaixador, tem ali a mão da negociação, da representação brasileira no exterior. Quer dizer, o que está sendo escondido da população brasileira? Onde que está a soberania, né, Pitoli? Será que isso tudo era só um discurso ali para propaganda, para base? Ou realmente a soberania existe? Ou estamos diante do novo tipo de soberania, que seria a soberania empresarial, né, Pitoli? Relativa, né? Vou passar para o Bogo, Ivan, soberania relativa. Mas só para uma defesa que eu tenho feito desde segunda-feira aqui na Ouro Verde. O homem mais poderoso do Brasil hoje não é mais Alexandre de Moraes. Ele tem alguém que desmagnetizou. Ele deve favor para alguém. Ele está devendo favor. É a minha leitura. Não sei o que vocês pensam, mas vejo que deve favor para alguém. Então ele pode ter a caneta que tem, a força que tem, mas se alguém pedir um favor para ele, ele vai ter que fazer. Alguém muito mais poderoso do que o cliente da esposa dele, né? Porque o cliente da esposa dele é pequenininho, né? Pagava 3 milhões e 600, né, por mês, mas perto desse poderoso ele é pequenininho. Fala, Bob. Ivan, boa tarde, prazer falar contigo, meu irmão. Ivan, ontem o Tucker Carlson, né, deu um furo ali, dizendo que no pronunciamento do Trump ele poderia declarar guerra à Venezuela, quando na verdade a declaração de guerra é só pelo Congresso americano, mas ações pontuais ali de combate ao terrorismo o presidente Trump poderia realizar. Mas enfim, teve o pronunciamento e não teve declaração de guerra, não teve ação pontual. Você acredita que terá alguma ação terrestre, alguma ação mais específica na Venezuela, ou o presidente Trump está esperando ali em março as eleições de meio de mandato, Ivan? Olha, Borgo, uma saudação
especial a você. E o que eu posso dizer é o seguinte: em nenhum momento eu acreditei nessa declaração do Tucker Carlson. Eu, humildemente aqui, óbvio, admito, ele tem mais fontes que eu lá nos Estados Unidos, só me faltava o contrário, né? Mas em nenhum momento eu acreditei que o presidente Trump fizesse alguma declaração nesse sentido ontem. Inclusive, a porta-voz Caroline Leavitt, um dia antes, havia ali anunciado que seriam questões internas. Então, no máximo, o Tucker Carlson pode aparecer daqui a pouco, dizendo, não, ele não fez a declaração porque eu falei que ele faria. Então, vejam só, eu desarmei aqui o que poderia ser o início de uma guerra, etc. Eu não vejo, no curto prazo, a administração Trump tomando uma ação mais efetiva, pelo menos antes do Natal. Quando eu digo curto prazo, é nos próximos dias, né? Embora a gente tenha uma situação que eu vou trazer aqui para a nossa audiência, mas uma declaração assim não aconteceria às 9 horas da noite no horário nobre da televisão. Uma operação militar, ela requer justamente o sigilo, o fator surpresa. Você não vai ao vivo para milhões de pessoas no mundo todo dizer, Maduro, vou te atacar às 10h30, tá? Então, olha, assim que terminar aqui a nossa transmissão, darei as ordens para os generais e eles vão começar a bombardear você daqui 1h30. Eu saio da transmissão, vou jantar com a Melania e depois a gente vai atacar. Não funciona assim. Então, em nenhum momento eu acreditei nessa declaração do Tucker Carlson. Sobre se o Trump vai atacar ou não, Borgo, é pergunta de 50 milhões de dólares, né? Que é o valor da Cabeça do Maduro. O problema é que a situação está ficando até um pouco delicada para o próprio presidente Trump, que, afinal de contas, disponibilizou ali a maior... Ele mesmo classificou, né, armada, usando o termo espanhol, né? Ali no Caribe. Agora, a situação que eu quero trazer é a seguinte. Na minha opinião, o presidente Trump tomou uma decisão acertada, um pouco tardia, mas acertada, que foi esse bloqueio a petroleiros que entram e saem da Venezuela, petroleiros sancionados. Ontem à noite, o Nicolás Maduro anunciou que a Marinha venezuelana vai fazer a escolta desses petroleiros. Eu não estou aqui comparando a Marinha venezuelana com a Marinha americana, não é isso. Mas se os dois levarem ao pé da letra o que estão dizendo, um está dizendo que vai embargar ali, que vai apreender o petroleiro. O outro está dizendo que a marinha dele vai defender. A probabilidade de um início ali de hostilidade é muito grande. E aí, isso pode levar a uma escalada. Nós vamos chegar em algum momento nas próximas horas, isso aqui está acontecendo, tá? Algum petroleiro vai tentar furar esse bloqueio. Porque o Maduro está dizendo que a marinha venezuelana vai fazer a escolta. E aí nós vamos chegar naquela situação que do lado americano vai mandar o sinal ali, pare onde está. E aí o outro lado vai parar, não vai? Quer dizer, os dois elevaram um pouco aí as tensões nas últimas horas com essas declarações. E a gente está saindo do campo das declarações para as ações. Eu estou muito curioso para ver quando o primeiro petroleiro tentar furar o bloqueio, o que vai acontecer. E por que essa situação ela é extremamente delicada para a Venezuela? Vamos ser sinceros, aqui com a nossa audiência, com o nosso público. Mediaticamente falando, a imagem de uma lancha ali, com drone, que foi interceptado e tudo mais, o carregamento de drogas, mediaticamente tem uma força muito grande. Mas não vai ser meia dúzia de lancha que vai derrubar o regime financeiramente falando, né? Agora, essa ação dos petroleiros, essa sim pode estrangular e muito, financeiramente falando, tanto o regime venezuelano quanto o regime cubano. Segundo as informações que a gente tem, que a gente está trazendo aqui para a nossa audiência já há várias semanas, de venezuelanos que desertaram do regime, que estão nos Estados Unidos, entre 20% e 30% do lucro dessas vendas de petróleo da Venezuela vão para o regime cubano. Então, é uma ação que mira os dois regimes, né? Tanto o venezuelano quanto o cubano. Agora, Borgo, para responder sua pergunta de maneira bem objetiva, a gente precisa esperar agora o que vai acontecer quando o próximo petroleiro chegar na região e tentar eventualmente furar o bloqueio. Aí, meu amigo, aí a gente vai ver. Assim, os dois gritaram truco, né? O pessoal do interior que joga. Eu joguei bastante truco. Aí nós vamos ver quem tem carta na mão e quem tava só blefando, né? Aí vai ficar interessante. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado, Ivan Kleber, conosco, passando por aqui para trazer informação e análise que só ele tem, tá vendo de fora? A gente tá aqui no olho do furacão e o Ivan trazendo luz aí para assuntos importantes para nós. Obrigado, Ivan.
Valeu, Pitoli, valeu, Borgo, e uma saudação especial a toda a audiência da Auriverde aqui. Um grande abraço. É um querido. Ivan Kleber Fonseca, é assim que você o encontra no YouTube. Ivan Kleber. Esse Kleber é com K, Ivan Kleber Fonseca.